Olá, tudo bem? Que bom que você retornou à nossa reflexão sobre o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Não sei se você sabe, mas como legítimo ser que veio à existência na década de 70, mais precisamente em 1972, o ano que eu nasci, toda a minha formação educacional básica e também parte da minha formação profissional foi desenvolvida nos anos 80. Ser negro, pobre e suburbano nos anos 80 significava ter um compromisso com o esforço pessoal. Sem esforço pessoal, sem isso, a vida permaneceria na inércia, na inatividade, não iria para frente. Quem foi educado nos anos 70 e 80 aprendeu a duras penas que o sucesso pessoal dependia de muito esforço e também de grande dedicação. Parece que eu consigo ouvir meus pais e professores falando sobre estudar muito, ter uma boa profissão, se desenvolver, conseguir um bom emprego, ganhar bastante dinheiro. Como muitos meninos e meninas dessa época, dos anos 80, chamados de anos de exagero, eu comprei esse discurso. Então eu estudei e trabalhei. E a riqueza prometida não veio. Aliás, em pleno século XXI, mais de 40 anos depois, e hoje eu estou com 47 anos, eu continuo fazendo sabe o quê? Trabalhando, estudando. Só que a minha concepção de riqueza e de pobreza mudou com o passar dos anos. Se você tiver à mão algum dicionário da década de 80, você vai poder comprovar o que eu vou te dizer. Nos dicionários dos anos 70, pobre é aquele que não tem o necessário à vida. Aquele cujas posses são inferiores à sua posição ou condição. Pobre é o que é pouco produtivo, mal dotado, pouco favorecido. Às vezes mendigo, pedinte. Esse mesmo dicionário que trata o pobre dessa forma, ele fala sobre o rico. E o rico é aquele que possui muitos bens, abundante, opulento, fértil, magnífico, belo, feliz, contente. Um alvo a ser alcançado, certo? Ver essas definições sobre ser pobre e ser rico nos anos 70 me levou a pensar numa outra palavra, a palavra próspero. Se você for procurar a palavra próspero no dicionário dos anos 70, você vai encontrar a expressão próspero é aquele que tem fortuna favorável, que enriqueceu, possui felicidade, venturoso. Segundo os dicionários dos anos 70, gente como eu e provavelmente como você jamais
poderia ser chamada de rica, abençoada, feliz, afortunada, próspera. Então, quem apontaria para uma multidão de pés rapados, gente doente, maltrapilha, sem eira nem beira, com ética e moral duvidosa, gente religiosamente banida, sem prestígio social, sem dinheiro, sem oportunidades, quem olharia para gente desse tipo e diria: essas pessoas são felizes, gente afortunada, abençoada? Quem faria uma coisa dessa sem estar ironizando a condição das pessoas? Jesus. Entende? Jesus olhou para os seus discípulos André, Pedro, Tiago e João, apontou para a multidão e disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. A palavra feliz, no início desse Sermão do Monte, significa bem-aventurado, afortunado, abençoado. Se você for investigar a origem dessa palavra, você vai perceber que no período clássico essa palavra era utilizada para falar sobre pessoas que estavam livres dos cuidados e das preocupações do seu cotidiano. Gente que não se preocupava mais com nada, que não estava preso, enraizado a nada. Gente que não sabia o que era ansiedade, preocupação, inquietação. Como seria possível isso? Para os gregos, seria o mesmo que compartilhar da existência feliz dos deuses. Seria o mesmo que participar da condição sobrenatural deles. Ou seja, na língua grega, a palavra utilizada por Jesus para se referir a essas multidões, as ovelhas consideradas perdidas por grande parte do povo de Israel, tinha uma relação direta com o status do ser diante da divindade. No Antigo Testamento não é muito diferente. A felicidade, a bem-aventurança, está diretamente relacionada, ligada à relação da humanidade com Deus. Eu posso citar alguns exemplos para você. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o que nele se refugia. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem que tem no Senhor. Felizes os que habitam na sua casa. Bem-aventurado o povo que anda na luz da sua presença. Ou seja, feliz mesmo é aquele que está próximo de Deus, segundo o Antigo Testamento. E se aproximar dele significa reconhecer a sua própria limitação, ter uma vida de duplo reconhecimento. Eu olho para Deus e vejo a soberania dele. Olho para mim e penso que eu devo ser submisso. Olho para Deus e vejo grandeza. Olho para mim e vejo pequenez. Olho para ele e vejo poder, força. Olho para mim e vejo fraqueza. Olho para Deus e vejo um amor incondicional. Olho para mim e vejo alguém que ainda não aprendeu o que significa amar e sequer sabe o que é amar os inimigos na prática. Olho para Deus e vejo santidade. Olho para mim e vejo corrupção, pecado e maldade. Felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, disse Jesus.
nós estamos fadados a ter uma visão distorcida das pessoas que nos cercam. Estamos condenados a ter uma visão distorcida das circunstâncias que a vida nos impõe. E, fundamentalmente, temos a tendência para a distorção da nossa autoimagem. Às vezes nos consideramos maior e melhor do que realmente somos. Mas felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Será que Jesus estava enganado quando disse essas palavras? Como você usa a expressão pobre de espírito? Eu tenho certeza que você um dia já usou essa expressão, ou você ouviu alguém usar essa expressão, dizendo assim: fulano é pobre de espírito. Ciclano é pobre de espírito. Como você é pobre de espírito? As pessoas usam a palavra pobre de espírito como se fosse uma maldição, como se fosse uma ofensa. Jesus diz que ser pobre de espírito ou espiritualmente pobre é um sinal de bênção, felicidade, fortuna, bem-aventurança. Como se ele dissesse que rico mesmo é quem sabe que é espiritualmente pobre. Será que ele estava usando a palavra pobre da mesma forma que aquele dicionário que eu mencionei dos anos 70 usava? A palavra pobre aqui, no Sermão do Monte, significa mendigo, pedinte, aquele que depende de outrem para viver, ou melhor, sobreviver. Algumas traduções usam a palavra humilde, e ser humilde é ser dependente. Aí quando Jesus associa a palavra pobre, humilde, com a palavra espírito, ele define que tipo de pobreza é essa que ele está falando. Espírito. Essa palavra nos leva diretamente à formação do homem, quando Deus cria o homem do pó da terra e sopra nele o espírito, o fôlego de vida. E quando o homem recebe esse fôlego de vida, ele se torna um ser animado, ele se torna alma vivente. O fôlego dado por Deus é que traz a vida. A vida não estava no homem em si. Então perceba, quando Jesus associa a palavra pobre à palavra espírito, ele está dizendo que em vez de pobreza material, social, econômica, a pobreza que ele está se referindo, que é uma bênção, uma bem-aventurança, é a pobreza existencial. Feliz as pessoas que sabem que não têm vida suficiente em si mesmas, que às vezes se consideram mortas, mas ao mesmo tempo sabem que dependem de Deus para ter vida, para sobreviver todos os dias, porque o reino do céu pertence a esse tipo de gente. Então, espiritualmente pobre ou pobre de espírito é quem não confia em seus próprios recursos. É quem sabe que não tem a menor condição de salvar a si mesmo. Reconhece que às vezes está morto emocionalmente. Que bate a porta do cemitério espiritual, às vezes. Mas que ainda assim confia que Deus pode preservar a vida e então vai até Ele. Jesus veio para essas pessoas. Ele disse que veio buscar e salvar o perdido. Veio para os doentes, para os simples. André, Pedro, Tiago e João pertenciam a uma sociedade que se recusava a olhar para as multidões sem preconceito, sem rótulos.
Então Jesus estava transformando o olhar dos seus discípulos em relação às multidões. Felizes as pessoas que sabem. Eu quero terminar essa fala parafraseando Brennan Manning em seu livro O Evangelho Maltrapilho. O reino do céu não é para os superespirituais. Não é para cristãos musculosos que têm José Aldo ou os irmãos Nogueira como heróis e não Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. O sermão de Jesus não é para os místicos de capuz, seguidores de Harry Potter que querem mágica na sua religião. O reino do céu não é para cristãos alienados que vivem apenas no monte e nunca visitam o vale da desolação. O evangelho não é para os destemidos que nunca derramam lágrimas. Não é apenas para os santarrões que se gabam com o jovem rico dos evangelhos dizendo: guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Esse sermão de Jesus não é para os complacentes que ostentam sobre os seus ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que, efetivamente, a partir delas, chegarão lá. O Evangelho de Jesus não é para os legalistas, que preferem entregar a alma a regras a viver em união com Jesus. Esse Evangelho, esse sermão, o maior sermão de todos os tempos, é para os dilapidados, derrotados e para os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala de uma mão para outra. É para os vacilantes de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e às vezes são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. O Evangelho é para vasos de honra, que sabem que são de barro e que de vez em quando arrastam o pé na argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem, de vez em quando, nós somos canalhas. O sermão de Jesus é para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado alguma vez ao longo de sua caminhada cristã. É para quem confessou a fé em Jesus e quer viver uma vida de esvaziamento de si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo Jesus em toda e qualquer situação. Porque felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Só Jesus mesmo para olhar para a gente como eu e você e afirmar: você é feliz, bem-aventurado, afortunado, abençoado, porque você sabe que é espiritualmente pobre. E o reino do céu é para você. Que Deus te abençoe. Que você entenda que existe uma pobreza que nos transforma em pessoas extremamente ricas diante de Deus.
A gente se vê na próxima semana, no maior sermão de todos os tempos. Até mais.